Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tia Keila Menezes. Vamos com esse vídeo muito importante na área da alfabetização. Os níveis de escrita na alfabetização. Nós vamos falar sobre a psicogênese da língua escrita. Os níveis de escrita foram desenvolvidos pela psicóloga Emília Ferreira e pela psicopedagoga Anna Teberoski, influenciadas pelas teorias do pesquisador suíço Jean Piaget. A definição dos níveis resultou de uma pesquisa sobre a psicogênese da língua escrita. Segundo o dicionário Oxford, na internet, a psicogênese consiste na origem e desenvolvimento dos processos psicológicos ou mentais. Quando falamos sobre a alfabetização, sabemos que o contato com a leitura e a escrita é um dos maiores marcos de aprendizagem para as crianças. Com base nisso, a psicogênese da língua surgiu para que o processo de aprender a ler e a escrever seja visto muito além do convencional. No decorrer do processo, a criança passa por vários níveis de escrita na alfabetização. Segundo Emília Ferreira e Anna Teberoski, no livro sobre psicogênese da língua escrita, a criança traz consigo um repertório e passa por um processo que deve ser levado em consideração durante o desenvolvimento da linguagem escrita. Em outras palavras, Ferreira e Teberoski descobriram que havia uma falha de rendimento nas crianças em fase de alfabetização. Chegaram então à conclusão que, antes de os alunos desenvolverem e compreenderem o alfabeto, eles construíam diversas hipóteses sobre a escrita. Conforme as autoras, as crianças são leitoras do seu mundo, antes mesmo de se alfabetizarem. Por essa razão, a aprendizagem da leitura e da escrita não pode ser feita de maneira mecânica. De acordo com os estudos de Emília Ferreira e Anna Teberoski, são estabelecidos níveis de escrita. Eles são: nós temos o primeiro nível, que é o pré-silábico, que tem os traços antes das sílabas, desenhos e rabisco de letras. O nível 1, pré-silábico, é o primeiro dos 4 níveis de escrita. Nele, a criança inicia seu processo de distinção entre desenho e escrita. Nesse período, ela ainda não conhece direito o alfabeto, mas já percebe que a escrita representa o que ela diz, mesmo que ainda se expresse por meio de rabiscos e desenhos. Sem dominar o uso das letras, é comum que a criança use critérios quantitativos, variando a quantidade de letras para obter escritas diferentes, e quantitativos, a fim de variar o repertório das letras ou a disposição delas sem alterar a quantidade. Veja nos dois lados aí um pré-silábico que é nível 1 e o nível 2 dentro do pré-silábico. O nível 2, que é o silábico, correspondência e organização. O nível 2 é o silábico, que marca a construção de formas de diferenciação e organização da escrita. Nessa fase, a criança aprende noções sobre as letras, sobre como usá-las e como organizá-las para que possa dizer algo. A escrita silábica é uma grande conquista pessoal da criança e não é transmitida pelo adulto, embora nessa fase ela observe muito mais os mais velhos, buscando ver como eles leem e escrevem e confrontando o que percebeu com o que já sabia. Assim, a criança passa a entender que a palavra escrita está relacionada com os aspectos sonoros da fala. Ainda no nível 2,
Aqui a criança admite haver correspondência entre letras e fala, mesmo que ela não esteja pronta para conectar as letras aos seus sons e que registre cada sílaba por meio de apenas uma letra, aleatória ou não. A criança tenta ainda fonetizar a escrita e dá valor sonoro para as letras, e passa a desconfiar de que a menor unidade de língua seja a sílaba. O nível 3, o silábico alfabético, relacionando sílabas e letras. Somente no nível seguinte, o silábico alfabético, a criança passa a relacionar as sílabas faladas a mais de uma letra. Elas realizam as primeiras combinações de vogais e consoantes em uma mesma palavra, tentando combinar sons, e entende que a escrita representa o som da fala e já é capaz de realizar leituras menos complexas. É a fase inicial de fonetização da escrita. Ainda no nível silábico alfabético, embora ainda não domine as exceções, percebe que sua escrita não é satisfatória. Nesse momento, a criança tanto pode evoluir para acrescentar letras falantes, quanto se retrair e voltar a escrever com muitas letras aleatórias. É um momento de transição. Então, não se surpreenda que a criança escreva alfabeticamente algumas sílabas enquanto permanece silábica para outras. O nível alfabético, nível 4, reprodução dos fonemas. O último nível desta evolução é quando a criança consegue perceber o valor das letras e sílabas. É o chamado nível alfabético, no qual o estudante passa a reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, percebe o modo de construção do código da escrita. Só aí compreende que a sílaba pode ter uma, duas ou três letras, mas ainda mostra dificuldade na separação das palavras ao redigir um texto. E entende também que a escrita possui uma função social, mas ainda não se mostra nem léxica nem ortográfica. Quando a criança reconstrói o sistema linguístico e compreende sua organização, ela transpõe a porta do mundo das coisas escritas. Nesse momento, já consegue ler e expressar graficamente o que pensa ou fala. Se você gostou desse conteúdo, gente, não deixe de se inscrever. É muito importante a presença de vocês aqui no canal. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!